Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos começar mais um dia na presença do Senhor Jesus. Vamos adorar, vamos consagrar o nosso dia a Ele. Hoje o Senhor nos entrega uma palavra que está aqui em João, capítulo 5. João, capítulo 5, fala assim, ó. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betseda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem algum homem que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo o homem ficou são e tomou o leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram: quem é esse homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amados, eu acho tão especial essa mensagem que Jesus ele deixou registrado aqui na sua palavra, que é: vá e não peques mais. Nós buscamos muitos milagres, né? Nós muitas vezes vamos até Jesus, buscamos Cristo Jesus pelos milagres, por aquilo que Ele pode fazer, por Ele poder restaurar o meu casamento, por Ele poder tocar no meu irmão, tocar na minha irmã, para que Ele possa restaurar a vida da minha mãe, do meu pai, né? Nós buscamos o Senhor e muitas vezes nós buscamos Jesus com essa intenção, né? Com a intenção de receber dele um grande milagre. E queremos ele só pelo milagre, né? Não queremos conhecê-lo, conhecer quem ele é. Eu acho interessante essa passagem porque a gente toma só o fato, né, do homem há 38 anos estar enfermo, tá ali no tanque esperando a água agitar para ver se ele de alguma forma consegue, né, chegar ali para ser curado. Nós tomamos às vezes só essa espera, às vezes nós tomamos o fato dele ter essa enfermidade há muitos anos, às vezes nós tomamos só o fato de Jesus ter chegado ali, ter o curado, ou ter falado a mensagem, né, vai, não peques mais, e esquecemos de uma coisa importante. Esse homem, ele não se interessou por conhecer Jesus. Isso marcou o meu coração. Ele em momento nenhum quis saber quem era o homem que havia o curado. Em momento nenhum. Ele só queria o milagre. Ele só queria ser curado. E aí ele simplesmente foi curado, já tomou o leite, já saiu andando. E não quis saber quem era esse homem. Não teve interesse em conhecer Jesus. Às vezes, amados, nós buscamos Jesus pelo milagre e não temos a curiosidade, o desejo, o interesse de conhecer quem Ele
é. Quem é Jesus para você hoje? Eu te faço essa pergunta e deixo essa reflexão no seu coração. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você tem se interessado em conhecê-lo? Verdadeiramente saber quem ele é, não só o que ele fez ou o que ele faz. Às vezes, amados, nós tomamos também a imagem só de Jesus na cruz. E tomamos essa imagem de Jesus na cruz, evidenciamos isso, justificamos as nossas ações nisso. E a verdade é que Jesus, ele virá. E ele não virá pregado num madeiro. Ele virá. E outra imagem ele evidenciará para nós. E ele revelou isso. Ele revelou isso na sua palavra. Mas poucos têm interesse de saber a respeito disso. Poucos têm interesse de saber quais são os sinais que vão revelar a sua volta. Poucos querem saber como é que vai acontecer as coisas quando ele virá. Poucos têm esse interesse. Poucos. E o Senhor quer nos alertar nesse tempo para que possamos buscar o Senhor verdadeiramente na sua essência e ter realmente esse desejo. Será que eu realmente quero caminhar com Jesus e conhecê-lo? Será que realmente eu tenho interesse de saber quem ele é? Será que eu realmente estou interessada de saber o que ele vai fazer? Ou será que eu simplesmente tenho buscado Jesus pelos meus próprios interesses? Porque eu quero um milagre. Hoje o Senhor nos adverte para que a gente possa pensar um pouco. Amém? Nós precisamos pensar um pouco, amados. A vida, ela vai muito além do que viver um milagre aqui de cura. A vida é muito mais profunda. O Senhor quer nos entregar o milagre? Claro que Ele quer. Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Eu não estou dizendo para você que Ele não quer te curar. Eu não estou dizendo para você que Ele não quer manifestar o milagre dEle, a cura dEle. Ele quer, claro que Ele quer. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. Jesus é muito mais do que fazer um milagre. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, por essa mensagem, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Pai, nós te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nós clamamos a Ti, purifica o nosso coração, Senhor. Purifica a nossa mente, Senhor. Lava-nos com Teu precioso sangue, Senhor. Inunda-nos com a Tua presença, Senhor. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós não sabemos orar como convém, Pai. Nós não sabemos Te buscar como deveríamos, ó Pai. E nós reconhecemos isso nessa manhã, Senhor. E nós pedimos para que o Teu Espírito nos ensine a se achegar a Ti, Pai, para Te conhecer, para saber quem é Cristo verdadeiramente, quem é Jesus. Quem é Jesus? Coloca em nós, papai, esse interesse, esse desejo, essa vontade, essa fome de conhecê-lo em intimidade. Sim, Senhor, deixando as nossas mazelas, deixando o nosso eu, deixando os nossos próprios interesses, deixando as nossas vontades terrenas e humanas, Senhor, para buscar o Senhor pelo que o Senhor realmente é, Jesus. Nós te pedimos, vem nos purificar, vem nos lavar, vem nos limpar, vem nos fortalecer. Nós somos dependentes de Ti, Jesus, sem Ti nós não somos nada. Nos perdoe por tantas vezes fraquejar, por tantas vezes falhar contigo, por tantas vezes não te buscar como deveríamos. Nós te pedimos perdão nessa manhã. Nós clamamos a Ti. Pai, nos alerta nesse tempo, desperta. Pai, nós clamamos a Ti. Nós pedimos, desperta a Tua igreja, verdadeiramente a intimidade. Yondosui Andaramas, não deixa que a Tua igreja se perca, Senhor. Orecandaramas, que a Tua igreja não se perca buscando as suas mazelas.
buscando o seu eu, Yonayanasto Yandarababasu Yakandasimi Yandarabasu Yondoroboshiri Yandarasto Kondorobosu. Desperta as igrejas, papai, desperta os teus filhos a uma verdadeira adoração, Senhor, a uma verdadeira intimidade contigo, Pai. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Desperta os pastores, Pai. Desperta, Senhor amado, que dos ceifeiros, os trabalhadores, os intercessores, Pai. Desperta, Senhor, os teus filhos nesse tempo, papai, para que eles, ó Deus amado, querido, se posicionem no lugar de filhos, de servos que buscam o Senhor, papai, verdadeiramente, te conhecer, saber o que o Senhor está fazendo, Pai, no tempo de hoje. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amados, o Senhor me trouxe à memória que é algo precioso. Durante algum tempo, eu como filha, como mulher, como líder, durante algum tempo, eu fui advertida pelo Senhor de algo a respeito de mensagens, né, que eu preguei, de mensagens que eu ministrei, e foram mensagens as quais, quando eu pregava dentro de mim, era como se eu estivesse falando de alguma determinada denominação, né, em alguma determinada igreja. Eu me lembro o dia que Deus, ele me advertiu, né, o Senhor Jesus, ele me advertiu dizendo para mim algo: você está olhando muito para fora, você está olhando muito para fora, para outras denominações, você quer encontrar erros em outra denominação, né? Você está olhando para outras denominações, para outras igrejas, e você não está enxergando a minha multiforma de trabalhar em igrejas, e você não está vendo o problema que está dentro da própria igreja que você está liderando. E o Senhor começou a me revelar diversas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja a qual eu estou liderando, junto com outras pessoas. E quando o Senhor começou a me advertir, eu demorei quase que 15 dias a processar tudo aquilo que Ele havia me revelado, tudo aquilo que Ele tinha me falado. E eu confesso para vocês o quanto eu me envergonhei. Às vezes, amados, nós caminhamos tanto com Deus, nós caminhamos muito com Jesus, nós lemos muito a palavra, nós entramos muito no cerne de cada mensagem, né, que o Senhor nos libera, que o Senhor nos revela. Só que, às vezes, nós pensamos que a mensagem, ela está falando para outros, mas a mensagem, ela está te advertindo de algo que está acontecendo debaixo dos seus olhos e você não está enxergando. Quantas vezes, eu estou falando de mim, tá? Não estou falando dos outros líderes. Estou falando eu posso responder por mim, eu não posso responder pelas outras pessoas. Eu posso responder por mim só. Dentro de mim, muitas vezes eu olhava para outras igrejas pensando que a nossa, tá? A que a gente congrega, estava tudo bem, estava tudo certo. E quando o Senhor me mostrou que Ele não estava se agradando de diversas coisas que estavam acontecendo ali dentro, e Ele começou a me expor os fungos que existe dentro da igreja, e começou a me expor, né? Cada questão eu vi que realmente muita coisa eu ainda não conhecia, muita coisa eu ainda não sabia, muita coisa. Eu pensei que estava tudo bem, eu pensei que estava tudo certo, eu pensei que eu estava agradando a Deus, mas eu descobri que eu não estava. E como isso foi doloroso para mim, porque às vezes nós pensamos que conhecemos muito de Jesus. Às vezes nós pensamos que conhecemos muito do Pai. E na verdade o Pai, Ele vai se revelando a nós com o tempo que nós vamos tendo com Ele de intimidade. Pouco a pouco Ele vai se revelando. Pouco a pouco Ele vai falando. Conforme nós vamos nos entregando para Ele em intimidade, Ele também vai nos advertindo. Ele também vai nos corrigindo. Ele também vai nos ensinando. Por isso é muito importante. Nós precisamos, tá? Nós precisamos conhecer mais
de Jesus. Nós precisamos conhecer mais do próprio Deus. Nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos deixar de olhar para o coração de Deus, saber o que realmente Deus ele quer de nós. Nós não podemos, amados, de maneira nenhuma deixar de ter uma intimidade com Deus. Nós conhecemos a Deus e conhecemos a Cristo Jesus quando nós temos intimidade com Ele. E essa intimidade precisa-se de algo precioso para a gente viver ela, interesse. Nós precisamos nos interessar por conhecer mais dele. Nós precisamos ter interesse para ter intimidade. Então nós temos que interessar pelas coisas do Senhor. Nós temos que interessar por ter essa intimidade com Ele. E eu louvo a Deus por cada advertência. Eu louvo a Deus por cada puxão de orelha. Eu louvo a Deus por cada questão que Ele está tratando conosco. Por cada questão que Ele está tratando conosco. E hoje, o meu olhar para as inúmeras denominações que o Senhor permitiu que tivéssemos hoje aqui na Terra é outro olhar. Eu tenho outro olhar. Hoje eu olho para cada denominação com carinho, com amor, como se Cristo estivesse olhando por todas elas. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, amados, nesse dia. Que teu dia seja um dia incrível, debaixo da graça, da comunhão, da plenitude com o Espírito Santo. E não se esqueça, tenha interesse pela intimidade com Jesus. Amém? Deus os abençoe e até amanhã na nossa oração, em nome de Jesus. Até lá.